nossa segunda palestrante é a professora doutora Maria Elisete Funkel, que falará sobre órteses e próteses feitas com impressoras 3D Evolução. Doutora Maria Elisete é professora adjunta de Engenharia Biomédica, subárea Biomecânica e coordenadora da extensão da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, em São José dos Campos. Graduada em Física pela UFC, especialista em Jornalismo Científico pela Unicamp, é mestre em Bioengenharia pela USP e PhD em Biomecânica pela Faculdade de Medicina da Universidade de Ulm, Alemanha. Trabalhou 8 anos com ensino e pesquisa na Alemanha e atualmente coordena o grupo de Biomecânica e Forense da Unifesp, desenvolvendo pesquisas na área de tecnologia assistiva, próteses, órteses e cadeira de rodas, antropometria e criminalística. Orienta na pós-graduação do Programa de Engenharia Biomédica da Universidade Federal do ABC. Coordena o programa Mãos 3D de protetização e reabilitação de amputados na região do Vale do Paraíba. Com vocês, professora doutora Maria Elisete Funkel. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao Sr. Schmidt e à Simara pela oportunidade de vir hoje aqui participar do segundo evento. Eu estive presente no primeiro Congresso Brasileiro dos Plásticos e, na ocasião, há 2 anos atrás, eu vim apresentar as novas tendências de uso de plástico usando a tecnologia de impressão 3D na área médica. Nessa última palestra eu fiz um levantamento geral do que pode ser feito, do que já está sendo feito, e na época nós tínhamos muito pouco de sendo desenvolvido no Brasil. Apresentei vários exemplos de fora. De lá para cá, eu estava bem na transição entre a Universidade Federal do ABC e a universidade onde eu estou hoje, a Universidade Federal de São Paulo, e hoje eu vou mostrar para vocês alguns dos resultados do nosso trabalho nesses 2 anos. De modo geral, os portadores de deficiência no Brasil, nós temos um número muito alto de pessoas com deficiência. A deficiência, ela pode atingir uma pessoa em qualquer momento da vida, por nascimento, por um acidente ou por um problema de saúde. No Brasil, esse número é muito alto, nós temos mais ou menos 25%, que é 1/4 da nossa população, com algum tipo de deficiência. Existem vários níveis de deficiência, vários tipos, e também existem pessoas que têm uma combinação, são as deficiências múltiplas. Esse número ele tem aumentado muito nos últimos anos, em decorrência de violência urbana, uma série de questões, e as pessoas tendem a viver mais agora. Isso é muito bom, a gente consegue pensar em pessoas nascendo hoje que vão atingir a idade de 100 anos, mas o quanto mais a gente vive, mais problemas vão surgir, e a nossa estrutura fisiológica ela está se adaptando ainda à possibilidade de viver tanto tempo. Então, nós temos ainda a possibilidade de que as pessoas, no final da vida, vão precisar de dispositivos de tecnologia assistiva também. Focando aqui especificamente para pessoas com deficiência em membro superior. Aqui é só para dar um exemplo para vocês. A maioria dos acidentes, mais de 50% dos acidentes de trabalho, envolve membro superior. Então, o membro superior, na verdade, temos uma demanda grande no Brasil. E nós temos muito pouco a oferecer a essas pessoas que, de uma hora para outra, passam por um acidente e precisam repor um membro. Esses acidentes eles são responsáveis por um grande número. Aqui são alguns dados do Sindicato de Osasco, de 2014, mas podem vir devido a uma malformação, uma sequela, um tratamento de câncer, em que a pessoa teve que passar por um tumor, por exemplo. Em relação à tecnologia assistiva, é um termo novo, recente, ainda não tem muito desenvolvimento no Brasil, mas é uma preocupação mundial. Desenvolver dispositivos que vão fazer com que uma pessoa que tem algum tipo de deficiência possa ser incluída na escola, no mercado de trabalho, porque geralmente uma pessoa que tem uma deficiência, ela não consegue participar dessas atividades e tem um cuidador também. Essa pessoa que cuida da pessoa com deficiência, ela também não tem uma vida tranquila que ela possa trabalhar, ela possa se desenvolver. Então são geralmente 2 pessoas que precisam de auxílio. No Brasil, nós temos, então, um grande número de pessoas com deficiências, nós temos pouco investimento na área, pouco investimento hoje, há 4, 5 anos atrás. Tinham
começado a surgir novos investimentos, empresas, instituições para ajudar, então foram custeados 71 grupos de pesquisa. O meu grupo não faz parte desses 71 porque eu entrei justamente no momento de crise, que são nos últimos 2 anos, os investimentos praticamente foram cortados para a tecnologia assistiva. Então, nós temos 71 grupos de pesquisa em tecnologia assistiva para uma população de 200 milhões de pessoas. É muito pouco a ser desenvolvido, e esses grupos se concentram muito também na região sul e sudeste. Nós temos um catálogo nacional de produtos que tem aproximadamente 1.500 produtos. Pode parecer um número elevado, 1.500 produtos. Mas, para vocês terem uma ideia, na Alemanha o catálogo nacional deles tem 11 mil produtos. E a nossa necessidade é bem maior do que a necessidade de lá. Na Alemanha, por exemplo, quando um cirurgião vai fazer uso de uma prótese interna, a dificuldade que ele tem é saber qual modelo que ele vai usar, porque tem tantos modelos com valor aproximado que ele fica na dúvida de qual seria o mais adequado. Aqui a gente geralmente tem um modelo muito caro que o SUS não cobre. Essa deficiência de produtos de tecnologia assistiva faz com que muitas deficiências não tenham nenhum dispositivo específico. Nesse grupo se encontram as crianças. Em relação aos produtos de tecnologia assistiva, uma situação ideal seria a existência de um produto de tecnologia assistiva e um plano de reabilitação, um programa de reabilitação para ensinar a usar aquele dispositivo de tecnologia assistiva. Também não temos no Brasil muitos centros de reabilitação. E agora, no último ano, do ano passado para esse, muitos centros têm sido fechados por falta de recursos, porque é considerado como uma área que não é prioridade. Mas é óbvio, se não tem dispositivo de tecnologia assistiva, não tem muito o que reabilitar. Então, é uma área que demanda a outra também. São alguns dados aí da Abotec, um número muito baixo de pessoas que fazem reabilitação. Como exemplo para vocês, o dispositivo de tecnologia assistiva. A gente pode ficar pensando assim, mas o que é esse dispositivo? É um dispositivo que vai ajudar a suprir uma deficiência. Quantos de nós aqui usamos óculos? Precisamos de óculos para ler, por exemplo? Pode levantar a mão? Mais da metade das pessoas, 60%, 70%. Agora, imagina, você se considera uma pessoa com deficiência? Não, né? E pela legislação também não pode enquadrar como pessoa com deficiência. Mas se vocês tivessem que comprar um óculos e ele custasse R$100.000, a maioria daqui não ia poder comprar esse óculos. Agora, imagina que sem esse óculos, como é que você iria desenvolver as atividades do dia a dia? Nos tornaríamos todos pessoas com uma deficiência. É isso que a gente tem hoje. Pessoas que têm deficiências que, a princípio, não é uma deficiência tão complicada, mas não tem dispositivo e essa pessoa não tem como suprir essa necessidade. Passei demais? Pronto. Em relação a próteses de membro superior, vou dar só um exemplo aqui, mas a gente tem outros projetos que estão sendo iniciados em outra área. As próteses de membro superior, elas foram surgindo de acordo com a necessidade. Essa necessidade se acentuou mais durante os períodos de guerra, da Primeira e Segunda Guerra, e o material que era usado para fazer as próteses, usaram materiais diversos, de acordo com a disponibilidade. Madeira, metal, cobre, couro, mas nunca houve um material que fosse adequado para substituir a mão humana, por exemplo. Porque a mão humana, ela é formada de muitos ossos que têm funções específicas e tem uma plasticidade muito grande. Nós fazemos todo dia uma série de tarefas, manipulamos objetos, temos uma sensibilidade e isso é o que nos permite que a gente consiga hoje se desenvolver como ser humano. Você conseguir um material que reponha uma mão humana é um material muito difícil. Primeiro, esse material tem que ter uma plasticidade muito grande, ele tem que ser um material moldável, maleável, articulado. E os plásticos surgiram, então, como uma possibilidade de repor membros perdidos. Mas nós temos ali no final, como exemplo, dispositivos que são usados, por exemplo, ficção científica, dispositivos que a gente sabe que existe, que funciona, mas que são fora da realidade. Um dispositivo com preço muito elevado, ele nem entra na tabela do SUS. Então, ele não é disponibilizado para as pessoas. Com pouca disponibilidade desse dispositivo, tem pouca pesquisa e desenvolvimento também nesse mesmo sentido. Aqui eu tenho um exemplo de, lá no final da desenvolvimento, tá? Prótese de membro superior mioelétrica. Ela é controlada por motores, acionadores, com o movimento de um músculo remanescente. Eu consigo abrir e fechar uma mão. Mas esse dispositivo, ele tem um custo que está no orçamento de 2015, R$340 mil. Então é um valor muito elevado. E é um dispositivo que ainda tem uma taxa de rejeição muito alta. Mais de 50% das pessoas que usam abandonam o uso.
porque ainda não é funcional o suficiente. Então, esse dispositivo, na verdade, ele não existe. É um dispositivo que não é acessível, o Sistema Único de Saúde não cobra, nenhum plano de saúde cobra, e eles são desenvolvidos fora do Brasil. Então, quando ele é desenvolvido na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, até chegar aqui no Brasil, passa por um processo que inclui muitas pessoas. Então, chega aqui com um preço muito elevado. O Brasil ainda não tem pesquisa e desenvolvimento nessa área. Isso aqui é o que a gente tem hoje. A gente continua fazendo próteses e órteses usando metodologias muito antigas, ultrapassadas. Essa figura, essa pessoa que está fazendo a prótese, ele não consegue fazer duas próteses iguais. E ele também não consegue ensinar uma pessoa para fazer exatamente como ele faz. Então, a nossa ideia a longo prazo é ter processos automatizados em que eu consiga fazer uma reprodução mais consistente. E aqui entram as novas tecnologias, entre elas a impressão 3D. A impressão 3D é um dispositivo, vou já explicar mais ou menos como funciona, mas tem sido muito usada essa tecnologia no desenvolvimento de projetos sociais e também projetos colaborativos, que são projetos que são criados em algum lugar do mundo, colocados na internet, qualquer pessoa pode usar, colaborar, coloca de novo na internet e assim por diante. Então está se formando uma cadeia, uma corrente de pessoas que são chamados projetos do bem. São projetos para atingir o social, que não tem necessariamente fim lucrativo, mas que em algum momento vai dar lucro sim, por conta da necessidade e da demanda. Aqui é um desenho bem rudimentar do que seria uma impressora 3D. Uma impressora 3D é um dispositivo em que ele usa um material que é um filamento plástico, pode ser um plástico derivado biodegradável, como por exemplo a gente tem PLA, que é do milho, e esse plástico ele é aquecido e ele vai sendo depositado em uma base. O desenho que ele faz na base depende do desenho que foi feito no computador. Então nós temos um programa de modelagem 3D em que eu faço um desenho, mando para a impressora, tem outro programa que vai processar esse caminho e a impressora vai reproduzir aquele desenho em 3 dimensões. Teoricamente, eu posso fazer qualquer coisa usando a impressora 3D. Eu posso, inclusive, fazer dispositivos plásticos e depois pensar em fazer dispositivos que, ao invés de usar o filamento plástico, eu vou usar células humanas. A gente está longe ainda dessa realidade, mas, teoricamente, é possível. Esse modelo de impressora que eu estou mostrando aqui para vocês é um modelo já considerado defasado no mercado internacional, mas está chegando aqui agora. Agora que está chegando aqui, agora que a gente está aprendendo a usar e agora que a gente está encontrando aplicações para ele. Hoje nós temos impressoras 3D no Brasil que custam a partir de R$2.000. Então não é tão caro, mais ou menos o valor de um telefone. Então esse valor vai entre 2 até 2 milhões de reais. Depende do tipo de dispositivo que está sendo usado. Aqui em relação às próteses de membro superior. Ali no primeiro quadro a gente tem como é que eram feitos os modelos antes. A gente tem aqui no segundo quadro, século XX, o que a gente tem hoje, principalmente no Sistema Único de Saúde, são 3 modelos de próteses. Tem um modelo que é estético, que ela tem uma função de PVC com uma mão, mas esse modelo estético ele tem uma série de problemas com o nosso... A gente tem muito sol no Brasil, então vai interagindo com o material que é feito, que é um silicone, ele vai mudando de cor, não tem resistência mecânica e a pessoa acaba usando para manipular algum objeto e rasga também. Custa mais ou menos R$7.000, uma prótese de mão estética. O segundo modelo, ele é um modelo chamado mecânico, que ele teria que ter uma função de você conseguir manipular o objeto. Através de um movimento de articulação, você consegue abrir e fechar a mão. Ela é feita em plástico injetado, mas ela é feita com uma metodologia que torna a prótese muito pesada ainda, muito dura, tem muito atrito, e as pessoas geralmente não usam. Ela custa mais ou menos em torno de R$10.000, 15.000. O Sistema Único de Saúde fornece, mas a taxa de rejeição dela é altíssima. Mais ou menos 90% das pessoas desistem de usar. O terceiro modelo é o modelo mioelétrico, que é aquele modelo mais caro que eu passei para vocês. A gente tem aqui do lado exemplos de próteses de mão, de membro superior, feitas com o uso da impressão 3D. Esses modelos são modelos que são disponíveis na internet, teoricamente qualquer pessoa pode baixar e reproduzir. O que nós temos feito é trabalhado com esse modelo, não como um dispositivo final em si, mas como uma base para o desenvolvimento dos projetos. Aqui entra inovação, empreendedorismo, novas tecnologias, mudança de mentalidade, no sentido de que a academia precisa começar a pensar em desenvolver projetos que vão chegar na sociedade.
Essa é uma das temáticas do nosso desenvolvimento. Desenvolver um projeto que realmente vai ter um fim. Quando chega um aluno falando, eu quero fazer uma prótese que vai ser acionado pelo poder da mente e vai ser assim, eu digo, para. Porque isso daí a gente não vai conseguir concluir esse projeto. Quem vai usar essa prótese? Então fica como são, por exemplo, eu costumo fazer uma crítica aos projetos do professor Nicoleles, que desenvolve exoesqueletos e usam poderes super-humanos. É um projeto belíssimo, é um projeto assim maravilhoso, que em um futuro não muito distante pode ser implementado, mas é muito recurso investido em um projeto que não vai ter uso agora. É muito recurso investido para fazer um dispositivo, que mesmo quando ele estiver pronto, eu não vou conseguir produzir em larga escala. Então aqui são alguns exemplos de próteses que foram desenvolvidas originalmente num projeto da África do Sul, aquelas duas lá de cima, e depois chegaram nos Estados Unidos. Dá para ver que chegou nos Estados Unidos pela inclusão dos quadrinhos, das cores e dos modelos mais modernos. E isso tem um aspecto importante, a questão lúdica. A criança que não tem uma prótese, e ela tem a possibilidade de ter uma prótese com o time de futebol, o personagem que ela gosta, ela passa a se sentir mais importante. Ela passa a se sentir mais incluído e ela passa a se sentir, de certa forma, especial no aspecto positivo. Esse modelo foi desenvolvido na África do Sul, chegou nos Estados Unidos, está na internet, qualquer pessoa pode fazer, e a gente trouxe ele para o Brasil. Aqui é mais ou menos como é produzida uma prótese. Eu tenho vários dispositivos que nós trouxemos, está aqui no nosso estante do lado, eu convido os senhores para depois dar uma olhada lá, e ele funciona basicamente assim. Eu tenho um desenho no computador, faço na impressora 3D, e esse modelo é montado depois com fios e elásticos. São materiais bem acessíveis de baixo custo, mas esse modelo em si, ele está melhorando. Agora, no momento que eu estou falando para vocês, tem alguém em algum lugar do mundo que baixou esse modelo e está melhorando. É um engenheiro, é uma pessoa da área de design, é uma pessoa da área de educação. E vai colocar esse modelo disponível novamente na internet. Nós temos vários tipos de modelos que foram avançando em 2 anos. É uma quantidade muito grande de desenvolvimento para um período de tempo tão curto. Aqui são os tipos de próteses que são possíveis no momento. Tem 3 modelos básicos, que é para amputação parcial de mão, amputação parcial de antebraço e uma amputação de braço em si. O funcionamento da prótese é completamente mecânico, ela é acionado por uma articulação. Uma articulação faz o movimento dos dedos. Se tiver articulação do punho, movimento a articulação do punho. Se não tiver, faz o movimento pela articulação do cotovelo. Esse caso lá de baixo, ali que fizeram a prótese do Homem de Ferro, ele não tem uma articulação próxima para acionar. Então eu tenho que usar aqui motores, acionadores. Só que hoje, a parte de desenvolvimento eletrônico caiu muito o custo. Então hoje nós temos placas, chips que já vêm prontos, e temos um Arduino, que é um chip que você consegue programar para fazer vários tipos de movimento. Então aqui a gente consegue reduzir aquele valor que é muito alto para um valor mais acessível. Nós criamos um programa chamado Mão 3D, na Universidade Federal de São Paulo. Esse programa foi criado há mais ou menos 1 ano. Nós passamos quase 1 ano só levantando como é que iria ser a estrutura, com que recursos que a gente vai fazer isso, em um momento que a gente tem de crise. Então nós pensamos o seguinte, a gente vai fazer um projeto social, colaborativo, e precisamos contar com o apoio da sociedade. Hoje, a academia, a universidade, ela chega a ser mal vista pela sociedade por conta dessa falta de retorno. Porque, de certo modo, nós somos pagos, sou funcionária pública, sou paga pelo imposto de vocês. Não, cada um de nós pagamos, e esses recursos vão para as universidades, e às vezes você não vê uma volta desse retorno em direção à sociedade. Então, nós pensamos em fazer um projeto social, colaborativo, fizemos um convênio com o Centro de Reabilitação, vamos fornecer próteses para esse Centro de Reabilitação, mas nós vamos pedir a colaboração de setores da sociedade que podem nos ajudar a desenvolver o projeto. Então, nós fizemos um programa, uma campanha de financiamento coletivo. O financiamento coletivo funcionou melhor do que a gente pensava. Nós queríamos mais ou menos 60 mil reais para começar, conseguimos 10 mil. Mas teve um compartilhamento tão grande nas redes sociais que depois que terminou a campanha, surgiram várias pessoas querendo colaborar, e colaboraram com valores bem maiores do que a gente estava pedindo na campanha. Colaboraram, por exemplo, com impressoras 3D, com material, com filamento. Hoje nós temos uma rede de colaboradores, todo o material que a gente precisa, coloca lá no site, alguém manda para a gente. A gente tem, por exemplo, filamento plástico, mais filamento do que a gente consegue usar.
A gente conseguiu até empresas pedindo exclusividade na doação. Eu vou doar, mas vocês só podem receber de mim. Eu nunca tinha ouvido falar disso, de exclusividade de doação, mas existe. E nós temos muitas pessoas querendo participar e ajudar no desenvolvimento, na pesquisa, na divulgação. Então, como nós fizemos esse programa? Dividimos eles em 4 etapas. Fizemos um estudo para descobrir como fazer isso. Os acadêmicos, nós não temos formação de empreendedores, né? Então, é uma coisa que a gente teve que aprender para descobrir como a gente faz isso. Mesmo sendo um projeto social, ele precisa ser mantido, administrado, organizado e tem que ter uma perspectiva de aumento também no final do desenvolvimento. A gente pensou em fazer, então, bastante divulgação, que é o que a gente continua fazendo, a difusão são mini-cursos, workshops, treinamentos, que nós ensinamos que outras pessoas possam aprender a fazer as próteses também. Eu tenho vindo em várias universidades aqui em Porto Alegre, nas proximidades, e a gente temos formado várias pessoas que já começaram núcleos de desenvolvimento na própria universidade. Na parte de distribuição, nós temos feito já próteses. Hoje nós já temos crianças usando a prótese, fazendo a reabilitação, vou mostrar alguns casos aqui. E a parte de captação de recursos. Essa captação de recursos é o processo que a gente fez inicialmente foi o crowdfunding. Hoje nós não precisamos basicamente fazer nada, porque os recursos estão chegando. A gente precisa de mais recursos na parte de desenvolvimento de outros projetos, não desse aqui especificamente. Aqui é uma imagem de a gente vai em eventos tanto da parte de acadêmica, industrial, da parte de processo, o pessoal da área médica, e aqui foi numa escola com umas crianças, que hoje as crianças já nascem com esse, sabendo que existe essa tecnologia. Antes, uma criança, quando nascia sem uma mão, ela tinha que se conformar porque não existia prótese no mercado. Hoje ela fala que era do Homem-Aranha. Ela tem certeza que ela nasceu sem a mão para ganhar a prótese do Homem-Aranha. Então, assim, elas entram na internet, já acham e já falam exatamente o que é que elas querem. A coitada da mãe fica ligando para a gente, falando que é a prótese, e quase toda semana eu recebo alguma imagem, meu filho nasceu sem a mão. Não manda foto, e aí a gente tenta ajudar de alguma maneira possível. Esse daqui é um caso, o Léo, tem 7 anos, foi o primeiro piloto que a gente fez. Ele queria uma prótese, por exemplo, para andar de bicicleta. Andar de bicicleta é possível só com uma mão, mas aprender a andar de bicicleta só com uma mão é bem difícil, por conta do equilíbrio que a criança não tem. E nós fizemos uma prótese para ele queria do Capitão América, e o desenvolvimento da prótese não deu muito ensinamento. Assim, o nosso programa não é um programa assistencialista. A gente recebe muito mais do que a gente doa. E eu não estou falando do ponto de vista espiritual, do ponto de vista religioso. A gente recebe muita informação, a gente recebe conhecimento que não existe nenhum curso que dá esse tipo de informação. Eu tenho alunos trabalhando nos projetos, desde a iniciação científica até pós-doutorado. Então, são pessoas que estão começando do zero e querem fazer alguma coisa que vai ter o fim, ou são profissionais que já trabalharam, fizeram graduação, mestrado, doutorado, e ainda não se sentiram envolvidos em um projeto que tem como visão final o usuário, uma pessoa que está precisando. Esse aqui, segundo exemplo, é o Gabriel, que tem 9 anos. Ele tem a amputação dos 4 membros devido a uma meningite, com 2 anos de idade, e ele recebeu recentemente as próteses de membro inferior pela ACD, e a gente fez as próteses de membro superior para ele. Fizemos 2 próteses do Batman. Deve ser a única criança no mundo que tem 2 próteses do Super-Homem nas pernas e do Batman nos braços. E quando a gente faz as próteses, a gente tenta aprender com uma pessoa que vai precisar dela também. Não só no sentido de fazer uma prótese e entregar. A gente sempre pergunta, você quer a prótese para quê? E as necessidades da pessoa, muitas vezes, é algo muito simples. Teve caso de uma pessoa que ele falou que era uma prótese para segurar a lata de cerveja. Só isso. Só queria para isso. Se ela fizer isso, já me serve para ele. Aí ele falou, se der para usar o controle remoto, melhor ainda. Então, tem criança que fala assim, eu quero a prótese porque eu quero ir na escola, enquanto eu escrevo, eu quero escrever e beber água ao mesmo tempo. Que os meus amigos fazem isso, eu acho lindo. Então, assim, são coisas que a gente não imagina que é importante para alguém. Teve uma moça que ela falou que queria uma prótese para lavar meu cabelo. Eu não consigo lavar meu cabelo, ninguém lava como tem que ser lavado. Então, esse tipo de informação é muito importante. Porque é uma coisa simples, pequena, que a gente consegue implementar usando a tecnologia de impressão 3D e usando os benefícios de usar um produto que consegue ser maleável como plástico.
Tem alguns casos em que a gente não consegue fazer a protetização. Esse daqui é um exemplo desse, a gente tanto mostra que deu certo, como que não deu certo também. Esse daqui é o Lucas, a gente fez uma prótese para ele queria também do Capitão América, mas ele tinha um ossinho muito pequeno, e essa ponta aqui do braço dele, a metade era de tecido mole. Então foi uma amputação devido a um erro médico, quando ele tinha um mês de vida, lá em São José dos Campos, a gente não conseguiu protetizar. Nesse caso, tinha que ter uma prótese mioelétrica. Ele não tem articulação para acionar. A prótese mioelétrica ela requer muito mais recursos. Nós não temos, no momento, recursos financeiros para sustentar um programa de pesquisa voltado para próteses mioelétricas, mas nós temos a disponibilidade e interesse também. Esse aqui é um exemplo da prótese mioelétrica. Minha aluna apresentou na Campus Party esse ano, no início do ano, em janeiro, e é um dispositivo de baixo custo. A gente está tentando reduzir o custo. Vai ser uma prótese que vai ter a única função de abrir e fechar a mão, mas ela vai ter um custo bem acessível. Aqui são alguns componentes da prótese mioelétrica, por exemplo, para vocês terem uma ideia dos valores, mas esses componentes são hoje, com o desenvolvimento da tecnologia que nós temos, usando tecnologias como o Arduino, a impressão 3D. Ali, por exemplo, a gente tem uma prótese mecânica que custa R$15.000. Ela só tem a função de ser mecânica. E a gente acha que, inicialmente, a gente consegue uma prótese mioelétrica no valor de R$3.000, porque a construção mecânica dela vai ficar muito reduzida pelo uso da impressão 3D. Bom, a gente tem crescido muito no sentido de aprender e se desenvolver, porque com a experiência do projeto Mão 3D, nós vimos que dá para fazer prótese, na verdade, de cima a baixo do ser humano, tanto de membro superior como inferior, como outras estruturas também. Então a gente começou a pesquisar na literatura quais são as estruturas que precisariam de uma prótese. A gente tem próteses, que é quando substitui um membro, como uma mão, um braço, uma orelha, ou a gente tem órteses. Órteses são dispositivos funcionais que têm a função só de imobilizar, de manter a articulação. Aquela que a gente tem tendinite pelo uso do computador e usa uma para ficar só com a mão, a articulação imobilizada por algum tempo. Tem uma patologia que atinge as crianças, tem um percentual até elevado no Brasil, comparado com as outras regiões, de crianças que nascem com problema no quadril. O quadril, por algum motivo, ele é desencaixado. Essa criança ela precisa passar por um tratamento bem cedinho, nos primeiros meses, onde ela recebe aquele suspensório lá de cima. Se aquele suspensório não funciona, ela tem que ficar numa posição de 90 graus de pernas durante meses, 2, 3 meses. Se ele não funciona, o tratamento é um pouco mais drástico, ela tem que ser engessada. O processo para receber o gesso já inclui uma anestesia geral, num bebê de 3 meses, de 4, 5, 6 meses. Aí a gente tem um bebê que vai ser engessado, quadril e pernas, e vai ter só uma abertura ali na parte genital, onde o cuidador vai poder fazer a limpeza. Mas o gesso não pode ser molhado. Então são 3, 4 meses sem molhar, trocando a fralda, e com certeza a mãe consegue fazer uma higiene necessária. Fora porque é muito pesado, não dá para colocar no carrinho na cadeirinha do carro, e também tem muito problema de irritação de pele. E em alguns casos, antes do gesso, precisa ser operado ainda. Então a gente tem uma cicatriz do gesso, uma cicatriz com o gesso em cima, que demora também a recuperação. E aí a nossa ideia foi desenvolver, usando a técnica de impressão 3D, um dispositivo que possa substituir o gesso. Quais são as vantagens desse dispositivo? A gente consegue fazer um dispositivo que vai fixar tão bem quanto o gesso. Tem um protótipo aqui no estande para mostrar. A gente vai ter um dispositivo que ele vai ser lavável, porque é feito com um material plástico. Ele vai ser vazado, a pele vai poder respirar, a mãe vai conseguir passar numa banheira para lavar. Vai ser muito mais leve e o custo vai ser baixo também. A gente não consegue um custo mais baixo do que o gesso, porque é muito difícil conseguir concorrer com o gesso. Mas o gesso em si tem uma série de pontos negativos que poderia ser compensado com o uso da impressão 3D. A gente escreveu o primeiro artigo na literatura do mundo que está pesquisando a substituição do gesso infantil usando a tecnologia de impressão 3D e o material plástico. E esse trabalho foi um trabalho de mestrado da Universidade Federal do ABC sobre a minha orientação, e um segundo trabalho está sendo feito agora para a gente conseguir fazer já testes com bebês.
Esse daqui é mais ou menos o processo, é desenhado lá no programa, com o computador, a gente consegue fazer a moldagem. E o modo como eu consigo capturar essa geometria também é interessante, porque eu posso fazer isso usando um scanner 3D, que é um dispositivo muito caro, mas hoje existem aplicativos no celular. Com um aplicativo no celular, eu consigo tirar uma série de fotos, uma técnica chamada fotogrametria, e fazer a reconstrução. Teoricamente, eu posso fazer a reconstrução do quadril das pernas de um bebê que está lá no Nordeste. Se alguém lá fizer as fotos direitinho e mandar para a gente. Então, a gente consegue fazer aí usando telemedicina a longa distância. Voltando aqui um pouco para a membro superior, as órteses. Essas órteses, elas são feitas de uma maneira bem tradicional, tem uma placa grande de material termomoldável, é um plástico também, só que esse a gente não tem no Brasil, ele é importado. E depende ainda da subida do dólar, geralmente o preço sobe muito. E essa placa ela é colocada na água quente e ela é moldada diretamente na mão da pessoa. Ela é usada para uma série de problemas como artrite reumatoide, acidentes, problemas neurológicos, crianças que vão nascer, que já estão sendo geradas com tem problema de microcefalia. As crianças que vão nascer com microcefalia vão precisar de uma série de órgãos para manter a posição do braço, do pé, da cabeça, do pescoço e assim por diante. Então, vai demandar do sistema do centro de reabilitação muito mais investimento, que são justamente aqueles que eu falei para vocês que está fechando por falta de investimento. A gente pensou em fazer uso da tecnologia de impressão 3D para imprimir essa órtese. É o trabalho de TCC, de conclusão do curso de Engenharia Biomédica, e o que minha aluna fez foi o seguinte: aquela folha, ela custa mais ou menos R$200, não mais, R$400, pelo menos quando a gente compra particular, e ela é moldada e tem muita perda. Se a pessoa da terapia ocupacional não fizer o molde na hora certa, ela perde, porque quando ela esfria, ela já mantém a forma estável e você não consegue moldar de novo. A nossa ideia foi fazer uma placa usando a impressora 3D. Essa placa já seria vazada e já seria cortada de acordo com o molde da mão da pessoa. Então a gente faz aquela placa, coloca na água quente e molda. Teve uma redução de custo muito alto, porque a gente consegue aqui um modelo com um custo muito acessível, rápido, e se esse modelo aqui não der certo, ele consegue voltar de novo, que é uma propriedade do PLA, na água quente e ser moldado novamente. Então tem uma série de projetos desenvolvidos nessa temática para ter uma possibilidade de fazer isso de um modo mais automático. Inclusive, o desenvolvimento de um aplicativo que, a partir de uma foto da mão, ele vai desenhar o formato da placa, que vai para a nuvem, que vai para a impressora 3D, e a gente também conseguiria fazer isso à distância. Um outro projeto de mestrado é a criação de próteses de orelhas. Existem pessoas que nascem com má formação, existem pessoas que perdem devido a algum processo de tratamento de câncer, por exemplo, e a gente não tem ainda esse dispositivo no Brasil. Obrigada. Nós temos, então, a possibilidade de fazer uma tomografia computadorizada, uma reconstrução da parte interna do ouvido e fazer um molde usando a impressora 3D e usar o silicone para fazer a orelha em si. A gente está agora na fase de desenvolvimento de um processo para fixar essa orelha. Aqui são algumas vantagens, algumas perspectivas que nós temos no futuro, que a modelagem 3D, por meio de parametrização e personalização lógica, tem muito a oferecer. A gente usa manufatura aditiva ou impressão 3D por conta da reproduzibilidade, do baixo custo e do tempo desenvolvido. Tecnologias como simulação computacional para fazer o modelo. Antes de imprimir, a gente faz uma série de otimizações, isso diminui o custo também. Usar o material plástico por ser um material que tem várias propriedades positivas, baixo custo, peso, ser biodegradável, biocompatível e oferecer uma boa resistência mecânica e estrutural. Essa resistência a gente consegue manipular também, a gente consegue fazer mais resistente, mais leve, mais pesado, de acordo com a necessidade específica. Aqui são alguns dos nossos patrocinadores, pessoas que apoiam, são empresas de impressão 3D brasileiras. Nós, no momento, só temos impressoras no laboratório de baixo custo, porque não adianta a gente começar com uma impressora que tem um custo muito elevado, porque o produto final vai ficar muito caro também. As minhas alunas que estão concluindo o curso de Engenharia Biomédica, pela falta de ter um lugar para trabalhar, para fazer um estágio, elas resolveram elas mesmas criar uma startup. Então, a gente está criando uma empresa de base tecnológica para desenvolvimento de produtos de tecnologia assistiva. Aqui são alguns dos nossos contatos, mas eu tenho 2 vídeos curtinhos que eu gostaria de mostrar.
Nós gostaríamos também de anunciar que a gente foi falado no jantar ontem, mas nem todos estavam presentes. Em nome do meu grupo de pesquisa e com o apoio do 2º Congresso Brasileiro de Plástico, nós estamos fazendo uma doação de uma cadeira de rodas, aquela cadeira de rodas que foi anunciada, com uma série de implementações, para uma instituição daqui de Porto Alegre, o Educandário São João Batista, que é um centro de reabilitação também. A gente tem um piloto inicial que vai ser deixado para o Educandário, eles vão selecionar uma criança que tenha necessidade. É uma cadeira de rodas com uma estrutura mecânica toda feita de cano de PVC, controlada com o Arduino, e tem algumas implementações que a gente vai colocar ainda usando a técnica de impressão 3D. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e a atenção de vocês. Muito obrigada.